Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre situações traumáticas, sobre crise e sobre o efeito dessas situações no sujeito humano. A vida ela é formada por várias transições, altos, baixos, como onda. A grande questão é que em alguns momentos, essas ondas, esses altos e baixos, eles podem promover situações de crise. O que são chamadas crises? A crise é denominada como um fator, como um período de oscilação, como um período de dificuldade de administração dos recursos que o sujeito tem para lidar com essas situações traumáticas, difíceis e que traz um certo desequilíbrio. Crise é um desequilíbrio, é um período de desequilíbrio onde o sujeito não consegue utilizar de todos os recursos, de todas as estratégias psicológicas para resolver essa questão. A vida, a gente passa por essas turbulências. E dentro da teoria de crise, nós vamos encontrar a classificação de dois tipos de crise. Primeiro, chamada crise vitais ou crises evolutivas. O que são essas? São momentos que todos nós passamos. São situações onde todos nós passamos. Isso é considerado previsível. Todos passamos pelo nascimento, todos passamos por adolescência, todos passamos por essas alterações. Então, as crises vitais ou evolutivas são crises previsíveis. São crises que normalmente nem todas as pessoas entram em turbulência, mas elas vão mexer com o psiquismo, elas vão ser períodos de alterações. Mas hoje eu quero falar sobre chamado de crises acidentais ou crises circunstanciais. O que são essas crises? Essas crises, como o próprio nome está dizendo, elas são marcadas por algumas circunstâncias. Elas são marcadas por eventos geralmente traumáticos. Eventos geralmente que vão desestruturar, que vão romper com algo dentro da vida da pessoa. São chamadas crises acidentais. Essas crises, elas vão trazer um impacto enorme na vida da pessoa, porque é de repente. De repente a vida muda, de repente há uma transformação enorme na vida da pessoa e muitas vezes também das pessoas com as quais ela convive. Um acidente, a descoberta de um diagnóstico irreversível, a morte. Nós vivemos, a sociedade de uma forma geral, essa situação pandêmica, que foi uma crise de uma forma bastante ampla, acidental, e que impactou em vários setores na vida da pessoa. Bom, então essas crises acidentais, elas são um corte, é uma ruptura, veja, e como é algo tão inesperado, a gente não está preparado para resolvê-las. Nós não conseguimos utilizar dos recursos para que isso possa ser resolvido. Então, esse fator inesperado, esse fator traumático rompe. É como se a espinha dorsal da vida fosse rompida. Veja, a espinha dorsal da vida fosse interrompida. Isso traz um impacto enorme. E normalmente as pessoas vivem, sentem com tamanha dor, com tamanho sofrimento, porque a vida é marcada com essa ruptura. Um antes e um depois. E, normalmente, o nunca mais. Nunca mais a vida será a mesma. Nunca mais eu terei esse brilho no olhar. Nunca mais eu vou ter essa pessoa do meu lado. Nunca mais. Então, essa dramaticidade, ela, além de trazer situações
angustiantes, elas são acompanhadas de desamparo, de solidão e de muitas dificuldades na resolução. Carece, sim, ser com condições de escuta, condições de serem ouvidas. Se você gostou, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse tema de crises, situações traumáticas, de luto, curte o vídeo, toque aqui no sininho. Obrigada.